Meu nome é Braulio Figueiredo, eu sou médico nefrologista e hoje nós vamos falar sobre infecção do trato urinário. Se liga aí. Muita gente acha que infecção urinária é coisa simples, porém não é. E aí você diz, doutor, não é só tomar antibiótico ali uma vez, poucos dias melhorou e acabou? Também a resposta é não. Então, isso é um tema que eu vejo muito no meu consultório aqui, é infecção urinária, principalmente nas mulheres. As mulheres são mais acometidas com o quadro de infecção urinária. 10 casos de mulher para um homem. Tá? Então é muito mais comum na mulher durante a sua vida toda. É importante salientar que existem episódios isolados de infecção urinária e existe episódio de repetição. Doutor, explique melhor o que é episódio urinário de repetição. É o que chamamos ITU, infecção do trato urinário de repetição. São aquelas infecções que vêm e voltam. Se você tem 2 ou mais infecções em 6 meses ou 3 ou mais infecções em 1 ano, isso já é considerado infecção urinária de repetição. Então não adianta você só tratar o episódio da infecção urinária. Nós temos que fazer um planejamento a médio e a longo prazo para frear essas infecções urinárias. E outra coisa, a gente tem que buscar a causa dessa infecção de urina, porque muitas vezes, falando agora das causas da etiologia, primeiro, mulher, você falou, doutor, 10 mulheres para um homem, é muito mais frequente. Por quê? A anatomia feminina já facilita essa quantidade maior de infecção urinária, tá? Então a anatomia genital, devido à uretra, o canal que sai a urina, bem mais curta do que a do homem, e as bactérias elas sobem com mais facilidade no trato urinário e provocam mais infecção devido a essa anatomia genital particular da mulher. Também devido às mulheres na pós-menopausa, diminui alguns hormônios que protegem contra infecções urinárias, então essa labilidade, essas alterações hormonais, ressecamento vaginal, isso facilita a formação de infecção urinária. Uma outra coisa importante a se falar são nas grávidas, tá? Então a gestante, ela quando existe um aumento do trato uterino, existe uma compressão ali do canal que drena a urina. Isso faz uma dilatação dentro do rim, provocando o que nós chamamos de hidronefrose, uma estase maior urinária, provocando mais infecções urinárias. Então, essas grandes características nas mulheres fazem com que elas tenham mais infecções urinárias com muito mais frequência. Então, vamos lá. Vamos dividir a infecção urinária em dois tipos. Primeiro, é a infecção urinária baixa. A infecção urinária baixa nós chamamos de cistite, que ela se resume à sua localização na bexiga, por isso que muitas vezes você sente dor no pé da barriga. Quais são os sintomas da infecção urinária baixa? Dor embaixo do ventre, dor ali no pé da barriga, vontade de urinar mais vezes, aumento da frequência urinária, ardência no canal da urina quando você vai urinar e aquela vontade de urgência. Você tem que ir logo ao banheiro e com muito maior frequência. Esses são os sintomas da cistite. Já a infecção urinária alta, que é quando essa infecção sai da bexiga, ela sobe no trato urinário e atinge os rins, nós chamamos de infecção urinária alta. E aí é onde mora muito perigo, porque é a pielonefrite, que é a infecção do rim, já do tecido renal, do parênquima renal. E quais são os sintomas? Os sintomas são diferentes do que a cistite, que é a infecção urinária baixa. Normalmente você vai sentir dor na região lombar, de forte intensidade, quadro de febre é muito comum, tá? E queda do estado geral, moleza no corpo, uma fraqueza. E se não for tratada essa infecção urinária alta, ela se transforma numa infecção generalizada, que nós chamamos de sepse. Já vi alguns casos que não foram tratados, passou desapercebido, não foi tratado e evoluiu de forma grave com necessidade de internação dentro de hospital e até em unidade de terapia intensiva em UTI. Então veja
que infecção urinária não é algo tão simples assim como você pensa. É uma coisa que a gente tem que ficar atento para diagnosticar e tratar. Se você me perguntar, doutor, beleza, então vamos lá. Além dos sintomas, quais são os exames que você pede para detectar a infecção urinária? O sumário de urina é importante e muitas vezes a gente também tem que pedir a urocultura, que é o exame de cultura da urina, para saber se essa infecção está ali, qual é a bactéria e qual é a sensibilidade ao antibiótico, para eu caracterizar a bactéria e identificar qual é a terapia melhor para tratar essa bactéria, porque muitas vezes, e é um erro comum, as pessoas se automedicarem. Eu estou com um sintoma de infecção urinária, tem um antibiótico aqui, eu vou tomar. Elas se automedicam, não faz o tratamento certo, é um tratamento curto prazo e aí vai criando uma resistência bacteriana. Isso é um dos fatores que a gente teme nesses casos de infecção urinária também, porque muitas vezes aqueles antibióticos que serviriam para tratar, a bactéria já criou mais força e já está resistente a esse antibiótico porque você utilizou de forma rotineira e de forma irregular. Então é muito importante essa caracterização. Aos primeiros sintomas, procure o médico. Se for uma infecção urinária baixa, inicial, às vezes o médico nem pede, só pelos exames, só pelos sintomas iniciais, o médico já está autorizado a tratar. Quando se trata de uma pielonefrite, uma infecção renal, aí não, aí tem que ter antibiótico. Nós pedimos também de exame ureia e creatinina, que é para saber como é que está a função renal. Muitas vezes a gente utiliza de ultrassom de rins e vias urinárias para caracterizar se tem cálculo, se tem dilatação, se tem alguma massa comprimindo ali o canal da urina, como é que está a bexiga, se tem cálculo na bexiga. É importante que nos homens a característica não é comum, mas os homens na idade antes dos 40 anos, mas após 45, 50 anos, existe uma quantidade maior de homens que têm infecção urinária devido ao aumento da próstata, a retenção maior de urina na bexiga e uma facilidade de promover infecções urinárias. Então, um alerta importante. Se você tem esses sintomas, procure um médico. Não precisa ser o nefrologista de início. Pode ser o médico clínico, o médico do postinho de saúde, o médico seu de confiança. Agora, se você tem infecções repetidas vezes, é importante sim uma avaliação com o especialista, com o nefrologista, para planejar, diagnosticar, saber a causa e tratar, fazer um planejamento do seu tratamento para evitar esses processos infecciosos e para evitar que o seu rim tenha lesão renal permanente, ou seja, doença renal crônica. Gostou do nosso conteúdo? Compartilha ele, segue aqui que você vai ter as maiores e melhores informações para proteger os seus rins.